Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 1, de Êxodo. Capítulo 1 de Êxodo, ele vai nos falar sobre a entrada de Israel no Egito, Israel, que antes era Jacó, teve o seu nome mudado para Israel. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zacá, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José já falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então a gente vê que Jacó foi até o 9, capítulo 1, do 1 ao 9, de Êxodo. Então a gente vê que Jacó entra no Egito com sua família, com aproximadamente 70 pessoas. E essas 70 pessoas, elas entram no Egito e se frutificam, e se multiplicam e se tornam uma grande e forte nação ali dentro do Egito. Então, o que a gente vê no texto é que Jacó, cujo nome agora era Israel, quase não falei, teve 12 filhos, que foram os 12 filhos, que foram os filhos de Israel, que foram os filhos originais de Israel. Mas todos estes progenitores dos 12 tribos de Israel não morreram em Canaã, nem passaram seus últimos anos nessa região, mas no Egito, para onde foram impelidos pela fome. José, ele tornou-se administrador da mais elevada categoria no Egito. Também morreu lá no exílio, Isso está no Gênesis 50, versículo 26, Vamos ver o que diz 50 e 26 de Gênesis, para a gente sempre pautar o que nós estamos falando na Bíblia. 50 e 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Então, o que o autor diz é que José, ele morreu no Egito e foi embalsamado. Embalsamado para quê? Na esperança, no dia que Israel deixasse o Egito, o povo agora de Israel deixasse o Egito, ele seguisse juntamente com eles no corpo, em corpo, E esse corpo deveria ser tirado de onde estava e ser levado por Moisés, Isso 430 anos depois, 430 anos foi o tempo, segundo Estevão, que Israel passou no Egito, Então, as histórias de José e seus irmãos estão em harmonia com evidências de outros povos semíticos que viviam no delta do Nilo, sobretudo entre aproximadamente 2000 e 1550 a.C. As circunstâncias desse período concordam melhor que qualquer outro com o estilo de vida e acontecimento que as narrativas patriarcais descrevem. Êxodo 1:8 declara que depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Uma dinastia sucessiva, está na mira. Provavelmente a 19ª, cujos primeiros faraós construíram as cidades de Pitom e Ramassés. Esta última como residência real na região do Delta, onde os israelitas tinham se estabelecido. Tornou-se conveniente usar os israelitas como trabalhadores escravos. À medida que os anos passavam, a escravidão dos israelitas ficou mais difícil de suportar. Está em Êxodo 1:14, Então, os israelitas ficaram tão massacrados no Egito que ficou a ponto de não suportar mais tamanha dor, tamanho sofrimento. E o exílio egípcio provavelmente durou ao todo
430 anos, conforme Êxodo 12, 40 e 41. Diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Né? É importante dizer que quem escreveu esse livro, o Êxodo, foi o próprio Moisés. Então Moisés fala, né, com conhecimento de causa, que foi 430 anos que Israel passou no Egito. E depois desses 430 anos, Deus levanta Moisés, né? E Moisés dá início ao Êxodo, né? Ao Êxodo que nós conhecemos, ao Êxodo da Bíblia. À medida que os israelitas gemiam sob o regime opressivo de Faraó, eles clamavam a Deus por liberdade. Êxodo 2:24. Deus, ele sempre não fecha os seus ouvidos quando nós clamamos, né? O povo estava sobre o chicote egípcio, sobre a escravidão egípcia, mas as liberdades eles não tinham mais, né? Suas liberdades foram caçadas, eles eram agora escravos. Mas uma coisa eles não pararam de fazer, era orar, era clamar ao Senhor. E Deus, ele estava atento à oração de cada um daqueles que estavam orando ali no Egito. E Deus, uma das coisas certas, né? Quando nós oramos, Deus trabalha. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. A história de Moisés vocês conhecem, como Moisés nasceu e foi criado, né? Então Moisés, ele foi criado na corte do Egito, né? Está em Êxodo 2, do 1 ao 10, e instruído na sabedoria dos egípcios. Então ele frequentou escola no Egito, mas ele teve de fugir para salvar sua vida e se escondeu na península do Sinai. Então, Êxodo 2, 11 ao 22 fala sobre ele ali na península do Sinai, se escondendo, né, perto do monte Horebe ou Sinai, onde ele mais tarde recebeu os 10 mandamentos. Deus falou com Moisés na sarça ardente, Êxodo 3, do 1 ao 6, dizendo que ele iria libertar o povo de Israel e levá-lo à terra prometida. Moisés foi comissionado a ir ao faraó e exigir a libertação do povo de Deus. O povo de Israel aceitou a liderança de Moisés, né? Mas Faraó, provavelmente, da época, era o Ramsés II, que reinou no Egito durante 66 anos. Né? O Ramsés II, ele reinou de 1290 a 1224. Ele objetou, né? Foi somente depois da deflagração das 10 pragas que ele finalmente consentiu, né? Êxodo 4, 27, 13, 16, em cerca de 1280 a.C. Então, em 1280 a.C., foi quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Isso no nosso calendário, né? Os israelitas fugitivos não viajaram direto à Terra Prometida, percorrendo a rota litorânea, conhecida por Caminho da Terra dos Filisteus, Êxodo 13, 17, visto que estava ferrenhamente fortalecida. A rota tomada tem sido motivo de debate. A rota tradicional, ela vai de Ramsés a Sucote e depois vira em direção norte para cruzar o Mar dos Juncos, um lago pantanoso na extremidade norte do Golfo de Suez, Êxodo 14, 21, né, quase no sai. E depois eles viraram em direção sudeste para o Monte do Sinai, como você vê no mapa. Os locais de alguns dos lugares visitados pelos israelitas durante o período em que peregrinaram no deserto são incertos, né? O local tradicional do Monte Sinai é Jebel Musa. Contudo, uma opinião alternativa o coloca em Jabel Elal, né? Ao norte do Sinai. Se for assim, os israelitas terão tomado o caminho de Sur, viagem muito mais curta para Canaã
via Beceba, né? Uma viagem muito mais curta. É interessante também dizer que essa viagem talvez levou 3 meses para alcançar o Monte Sinai, onde ficaram quase um ano, né? Nesse lugar, Deus deu a Israel 3 presentes: uma aliança renovada, uma lei moral e um sistema de sacrifícios, né? A lei moral foi os 10 mandamentos, complementada por outros estatutos e juízos. A nova aliança foi ratificada por sacrifício quando o povo se comprometeu em guardar a lei. Então ali o povo recebeu a nova aliança, né? E a lei moral, né? E isso foi bom para o povo de Israel, né? Agora eles se tornavam de fato um povo com leis, né? Com juízes, com mandamentos para poder guiar a futura nação, né? Então o legislador Moisés, né? Recebeu de Deus a lei, né? Então Deus também deu instruções para a construção de um tabernáculo, tudo nesse Monte Sinai, uma tenda retangular situada em um pátio grande, medindo aproximadamente 13 metros e 70 centímetros por 4 metros e 60 centímetros. É feito de cortina de linho tingidos que eram estendidas sobre uma armação e coberta com tecidos feitos de pelos de cabras e com eles impermeáveis, né? No interior dessa estrutura, né, que era o tabernáculo, havia 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, né? Seu sentido ou mobília, o santo dos santos é o mesmo lugar santíssimo, pessoal. Seu sentido de mobília e construção são descritos em Êxodo, capítulo 25, capítulo 26, 27 até o 40. Os 5 sacrifícios principais, eles estão explicados em Levítico, capítulo 1 a 7. E os detalhes minuciosos das vestes e deveres dos sacerdotes são apresentados em Êxodo, capítulo 28 e 29 de Levítico. Então, no Monte Sinai foi uma bênção, né? Deus deu lei, Deus estabeleceu sacrifícios, né? Além da lei moral, e Deus, como eu posso falar assim, né? Deus ele renovou a aliança com Israel, né? Ao renovar a aliança, né? Então o povo agora tinha acesso à presença de Deus novamente. Agora o povo era povo de Deus novamente, né? Por quê? Porque agora ele tinha, foi falado, renovado, né? Deus tinha renovado a sua aliança com ele. Amém? Mas amém que assim seja, né? Então assim começou, né? Então o tabernáculo, ele começou a sua origem aproximadamente 3 meses após a saída do Egito, né? Durante esse ano que Israel passou ali em volta do Monte Sinai, né? Foi o ano em que foi de fundamental, né, instrução para Israel, porque Deus fala com Moisés, Deus orienta Moisés e Moisés estabelece o culto a Deus, né? Culto a Deus agora com sacrifícios, agora com lei moral e agora também com tabernáculo, né? O tabernáculo representava a presença de Deus entre o seu povo, no meio do seu povo, né? Ali no meio da comunidade de Israel. Antes de nós entrarmos no período dos juízes, vamos continuar falando sobre Israel agora no deserto, né? Israel passou 430 anos no Egito e agora ele está rumo à terra prometida, rumo a Canaã, né? Isso ele vai rodar no deserto 40 anos antes de entrar na terra prometida. Sendo que se ele tivesse pegado o caminho dos filisteus, né, que era sem dúvida nenhum o caminho mais perto, né,
talvez ele teria passado em 3 dias, né? Eles teriam chegado à terra de Canaã. Mas o caminho... É interessante que Deus ele não procura o caminho mais fácil, né? Também Deus não procura o caminho mais difícil. O caminho que Deus procura é o caminho certo, né? O melhor caminho para nós. Por quê? Porque muitas vezes, mas era só isso, não precisava de tanto, né? Mas só que Deus ele precisa trabalhar nossas vidas, né? Deus ele precisava trabalhar Israel. Israel precisava ver milagre. Israel deveria aprender a depender de Deus. E como ele aprende a depender de Deus? Aprende a depender de Deus no deserto. Então, o deserto foi a escola que Deus deu a Israel para aprender a depender da sua pessoa. E não é diferente, né? Israel foi ensinado pelo Senhor no deserto, né? E em vez de ser aquele caminho mais fácil, porém mais violento, Deus agora segue orientando, com dizer que Deus ele orientava Israel através de uma nuvem, né? A nuvem de dia servia com proteção ao povo contra o calor do sol, né? E de à noite servia para espantar os animais ferozes, né? Porque ela se tornava em uma grande nuvem de fumo, né? De fumaça, de fogo, né? E assim por diante, né? Então Deus ele sempre estava guiando Israel no deserto, né? Quer dizer, o cara ser guiado pelo próprio Deus é bom demais. Então o tabernáculo ele foi erguido pela primeira vez no aniversário da fuga dos israelitas do Egito, em Êxodo 40 e 17. Vamos ver o que diz 40 e 17 de Êxodo. Vou pegar aqui a Bíblia. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, né? Então, se ele conta a fuga de Israel do Egito, foi no dia de aniversário, né, que Israel ergueu o tabernáculo, né? E que o tabernáculo passou a ser usado no ano segundo, né? Pode dizer que o ano segundo da fuga de Israel do Egito. 2 semanas depois, a Páscoa foi celebrada, Números 9, do 1 ao 3. E 15 dias depois da festa da Páscoa, né, 15 dias mais tarde, foi levantado um censo de todos os homens aptos para servir como soldados, né? Números 1 do 1 ao 3. Logo a seguir, a marcha começou. O tabernáculo foi desmontado e os israelitas partiram do Sinai. É interessante dizer, Números 10, e 11 ao 12. O tabernáculo ele não era um templo fixo, né? Um templo portátil, né? Então, era desmontável. Por isso que ele diz que foi desmontado. Por quê? Porque era um templo portátil. Ele saiu do Sinai e assim ele ia sendo erguido até chegar à Terra Prometida, né? Ou até ser... a intenção seria ser fixado em uma cidade quando chegasse na Terra Prometida e construíssem um permanente, né? Mas no deserto seria portátil. Finalmente, umas 7 séculos depois de Deus ter prometido a Abraão que seu povo receberia a terra de Canaã, a promessa parecia prestes a cumprir-se, né? Mas 7 séculos depois, número 10 e 29. Mas tais expectativas tiveram pouca duração. Primeiro, o povo se queixou da escassez de comida, né? Números 11 e 11. Depois, Miriam e Arão, irmão de Moisés, debilitaram insidiosamente sua autoridade, né? Número 12. Por fim, os 12 espiões a quem Moisés enviou para explorar a Canaã informaram que se tratava mesmo de uma terra que fluía leite e mel, mas acrescentaram que seus habitantes eram invencíveis. Números 13 e 27. 2 dos espiões, Caleb e Josué, rogaram aos israelitas para que não descressem de Deus, mas o julgamento de Deus sobre o povo significou que nenhum adulto daquela geração iria entrar
na terra das promessas, exceto Caleb e Josué. Então, mesmo diante do pedido de Josué e Caleb, do clamor de Josué e Caleb para que o povo cresça na palavra de Deus, eles não creram, né? Eles duvidaram da palavra de Deus. E ao duvidar da palavra de Deus, Deus prometeu que nenhum daqueles adultos que saíram do Egito entrariam na terra prometida, senão Caleb e Josué. Então, resumindo, 40 anos decorreram entre o êxodo do Egito e a entrada em Canaã, muitos dos quais passados nos oásis de Cades Barneia ou Negueb, né? No Negueb. Mas os filhos de Israel também peregrinaram para o sul, né? No Sinai, depois para o norte, para o leste, através das escarpadas do território dos Edomitas, né? Ao sul do Mar Morto. Dali eles poderiam ter tomado a entrada real, que ia do Golfo de Acaba, né? Passava a leste do Mar Morto e terminava na Síria. No entanto, os edomitas não lhe permitiram atravessar o território por esta reta, por isso tiveram que contorná-lo indo mais a leste, né? Números 12 e 14 e 21. Né? Ao norte havia os amorreus também bloqueando a entrada real que estava sob o governo do rei Seom. O rei de Hesbom era Seom e o rei de Bazã era Og. Ambos foram derrotados na batalha e as tentativas do rei de Moabe de subverter Israel foram malogradas, né? Número 21 ao 25. Israel estava acampado nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, ao norte, de onde desemboca no Mar Morto. Ali, Moisés discursou o povo pela última vez. Ele rememorou os anos de peregrinação e lembrou ao povo da aliança de Deus, né? Deuteronômio 7:6, né? Em diante. Durante 40 anos, Moisés servira a Deus e ao povo na função de legislador, administrador, juiz e porta-voz de Deus. Sua morte está registrada no final de Deuteronômio, né? E a sua morte, ele foi sepultado, né, no Nebo, né, no Monte Nebo, né, que era um monte que olha, né, para a terra da promissão. O Monte Nebo, segundo a concordância bíblica, ele tem 814 metros e é o lugar onde morreu e foi sepultado Moisés. Está escrito em Deuteronômio 32, 49, 34 e 1, né? Capítulo 32 e 49, capítulo 34 e 1. Então Moisés morreu, Deus o matou. Aliás, Moisés morreu e Deus o sepultou ali. Deus o quis levar para subir, né? E Moisés morreu e foi sepultado no Monte Nebo, né? Um monte alto, né? Com quase 1 quilômetro de altura, mas tinha só 814 metros, né? Eu ia falar 813, é 814 metros, né? É muito alto assim mesmo, né? Mesmo sendo muito gigante, mas era um monte muito alto, né? Para a planície, né? Para a planície, você olhando de cima para a planície da Terra Prometida, então era um lugar mais alto que tinha, que dava para ver todo o horizonte, né? Todo o lugar em que o povo de Israel ia tomar como era. Então é muito interessante a gente meditar nisso, né? Que ele serviu a Deus com todos os talentos que Deus deu a ele, né? O juiz, legislador, consultor doutrinário, com tudo. E Deus o abençoou, né? Chegou a hora dele partir, né? Ele partiu e deixou como legado 5 livros, né? O Pentateuco todinho, e alguns dizem também que Jó foi escrito por ele. Então é isso, meus irmãos. É interessante a gente fazer esse comentário, porque aí nós entendemos um pouco melhor
sobre os judeus na Palestina, né? Então a gente está introduzindo o assunto para o povo judeu na Palestina. Sim, os judeus agora eles estão do outro lado do rio, né, do rio Jordão, para entrar na terra da promissão. Continuando, podemos dizer que, diante da morte de Moisés, este havia nomeado Josué como seu sucessor para estar à frente de Israel, né, na entrada da terra prometida. Agora a ordem de Deus para Josué era: esforça-te e tem bom ânimo, né, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Josué 1:6. Josué conduziu os israelitas pelo rio Jordão ao ponto oposto à cidade de Abel-Sitim e assentou acampamento em Gigal. Josué 4:19. Deste lugar, Josué administrou suas companhias militares. No sul de Canaã, diante dos israelitas, estava Jericó, antiga cidade murada, e sua destruição foi a primeira vitória obtida na terra da promissão. Depois da derrota inicial em Ai, devido à desobediência de Acã, que furtou a pilhagem dos vitoriosos israelitas e se voltaram para o sul. Em seguida, a conquista de Jericó e Ai. Os gibeonitas assinaram um tratado de paz com os israelitas para contrapor-se a isto. O rei de Jerusalém formou uma coalizão de reis de Hebron, Jarmute, Laques e Eglon, e atacou Gibeão, né? Gibeão era a cidade dos que fizeram pacto com Josué, os gibeonitas. O exército de Josué defendeu Gibeão na batalha e perseguiu os inimigos até Maquedá. Muitos soldados inimigos foram mortos por enormes granizos e depois da batalha o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro. Josué 10, do 1 ao 15. Os israelitas continuaram a vencer e foram espetacular e conquistaram a região montanhosa no sul, chegando até as fronteiras da Filístia. Em seguida, os israelitas viraram para o norte, onde uma coalizão comandada por Jabim, rei de Azor, seguiu-se perto do lago de Ulé para a batalha mais importante da conquista do norte de Canaã. Josué está de 11, do 1 a 11. Embora o exército inimigo estivesse equipado com cavalos e carros, pois o assentamento de Israel em Canaã coincidiu com o começo da Idade do Ferro, também foi derrotado, e Azor, a maior cidade em Canaã deste período, foi queimada. E os territórios foram repartidos por sorte às tribos de Israel como herança, né? Josué 13 ao 22. Os israelitas, pouco a pouco, foram assumindo o controle dos altiplanos e tenderam a estabelecer-se nessa região. Os cananeus, com seus armamentos superior, sobretudo carros de ferros, continuaram a prevalecer nas regiões das planícies. Assim, quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel, restaram algumas cidades a conquistar, tendo os israelitas de conviver lado a lado com os cananeus, né? Então, foi um período difícil e prolongado de guerra, né? E uma hora Israel vencia, outra hora perdia, uma hora vencia, outra hora perdia, fazia a vontade de Deus, ganhava. Esqueciam de Deus, eles perdiam as batalhas. Então, esse livro de geografia bíblica é muito interessante. Ele conta a história, ajuda a entender melhor a história de Israel. Meus irmãos, ficando por aqui, que Deus abençoe vocês todos.